Olá, tudo bem? Deu trabalho fazer esse esquema todo aqui, mas eu espero que vocês entendam de uma vez por todas como que a gente vai utilizar o rendimento para cálculo da tabela de informação nutricional. Então, eu vou fazer um exemplo com morangos, produtos diferentes, e como que a gente vai fazer o cálculo da tabela de informação nutricional relacionado aí ao rendimento total, tá? Então eu tenho aqui uma colinha, né? Eu comprei 270 gramas de morango, tá? Desse morango, o que que a gente faz? A gente tira as partes que não serão utilizadas na receita, tá? Quando eu peso esse morango, que eu depois de limpo, de higienizado também, porque eu tirei as partes não comestíveis e fiz a higienização. De 270 gramas, ele passa para 240 gramas, ok? Então, 240 gramas eu peguei e falei assim, vou fazer uma salada de fruta de morango, tá? Então, eu peguei esses 240 morangos e cortei e fiz a minha saladinha de morango, de fruta de morango. Então, esse produto vai ser vendido assim no supermercado. Então, ele vai ser embalado, ele já sofreu lá o processo de higienização, de corte, e ele vai assim para a gôndola. Então, o que vai constar aqui? Para a gente fazer o cálculo da informação nutricional desse produto, o que a gente tem que fazer? Então, eu anotei aqui, ó, eu usei 270 gramas, que foi o que eu comprei, mas eu não utilizei essas 270 gramas. 30 gramas ficaram perdidas aqui. Essas 30 gramas ali do morango que foram perdidas não entram nesse cálculo da informação nutricional. Por quê? Não tá aqui, a pessoa não vai comer. Então é isso que a gente tem que começar a raciocinar. Então, quando eu for fazer o cálculo na tabela de informação nutricional, eu vou botar morango. Por mais que às vezes eu tenha recebido uma ficha técnica de custo que entra lá, que foi utilizado 270 gramas de morango, porque é uma ficha técnica para o cálculo do custo, tá? Eu vou ver só o que eu utilizei, que foram o quê? 240 gramas de morango. Então, eu usei 240 gramas. Esse que é o meu rendimento. É isso que vocês vão colocar lá na planilha do Excel de vocês, tá? Então, vocês vão colocar que o rendimento foi 240 gramas, porque é o que eu utilizei. Na verdade, a gente tem que sempre imaginar que, conforme o que a RDC fala, a RDC fala que a gente tem que considerar o produto tal como ele está sendo exposto à venda, tá? Então, eu estou vendendo aqui 240 gramas de morango, tá? Então, quando a gente for fazer o cálculo da tabela, eu vou usar que o meu rendimento foi 240 gramas, porque eu não coloquei mais nenhum outro ingrediente. A minha porção, segundo eu já peguei lá na IN 75, é 140 gramas. Então, quando for calcular, a porção é 140. O meu rendimento é o que eu utilizei, que é 240 gramas, tá? E o peso líquido, que é o que eu estou vendendo, também será 240 gramas. Ok? Então, isso é o primeiro exemplo, pra gente entender que é isso que eu vou estar vendendo pro meu cliente. É o que tá aqui dentro, ok? Agora, eu peguei essa mesma quantidade, tá? Eu dividi ela em duas, peguei essa mesma quantidade e vim fazer uma geleia de morango, tá? Deu trabalho, hein, gente? Olha só. E aí, vamos tentar entender agora o que muda. Por quê? Eu comprei os mesmos 270 gramas de morango, tirei lá as partes não comestíveis, tá? Pesei e fiquei com a mesma quantidade, 240 gramas. E aí, fiz a lavagem, né? Fiz a higienização, coloquei na panela e acrescentei a receita da geleia, que eram mais 70 gramas de açúcar, tá? Então, peguei açúcar refinado e coloquei lá na minha panela. Então, eu tinha 240 gramas de morango já higienizado e 50 gramas de açúcar. E fiquei lá meia hora esperando o negócio ferver, e enfim. E aí ficou pronto. E aí eu fui lá e pesei, né? Tarei, botei a embalagem, tarei e pesei. E ele deu 140 gramas, ok? Então, qual foi o rendimento dessa receita? O rendimento da receita foi 140 gramas de morango, né? 140 gramas de geleia. Então, quando você for fazer o cálculo de formação nutricional, você vai considerar que você o que você colocou aqui dentro? 240 gramas de morango, 50 gramas de açúcar, o seu rendimento foi 140 e a porção da IN 75 para a geleia é 20. E você vai fazer esse cálculo.
Então é importante vocês entenderem o que é o rendimento. O rendimento é o produto final, é quanto que aquela receita gerou, tá? Então isso vocês têm que sempre fazer para bolo, para doce, para tudo. Então tem essa diferença, é importante que vocês entendam isso, tá bom? Então, quis explicar aqui de forma clara o que entra, o que não entra no cálculo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só colocar aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Beijo!